Oi, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo. Quero trazer hoje uma reflexão para vocês, uma reflexão falando sobre o cristão e o uso da bebida alcoólica. Há quem defenda a bebida, há quem defenda que a bebida é pecado, certo? Porém, a gente tem que concordar em duas coisas. Primeira, a Bíblia não fala que a bebida é pecado, que não pode se beber, mas há situações em que Deus, a certas pessoas, de acordo com o seu chamado, que Deus dá uma ordem: não beba. Há certas situações que vemos na Bíblia que pessoas não tinham um autocontrole em relação a isso e chegaram a embriagar-se. Outro ponto: embriaguez é pecado. É relatado na Bíblia em vários pontos. Então, é uma reflexão que tem que ser feita? Tem que ser feita. Como tantas outras reflexões têm que ser feitas. Por quê? Porque há cristãos que vão dizer, mas eu bebo uma taça de vinho. Beleza, eu não tenho nada contra. Não, quem sou eu para julgar alguém que beba uma taça de vinho? Desde que essa pessoa tenha a ciência que ela tem que ter um controle, ela precisa conhecer esse controle com a bebida, tá? Ela precisa ter a plena consciência de não estar escandalizando o Evangelho de Cristo por estar bebendo na frente de pessoas que não são cristãs e que não vão entender. Por quê? Porque se eu sou cristã, deduz-se e o mundo aponta que eu sou diferente e que eu não pratico não tenho certas práticas. O vinho na Bíblia, ele simboliza alegria, prosperidade, ele simboliza festa. É o momento de comemorar, mas há uns parênteses que precisam chamar a atenção. Por isso, ninguém pode dizer a bebida é pecado. Não, calma. A embriaguez é pecado. Mas há certas situações que certos homens da Bíblia vão passar e levaram a eles a pecar, porque se embriagaram, envergonharam o nome de Deus que eles estão levando. Há certos chamados, tipo um pastorado, bispo, um sacerdote, como era muito da época, diáconos. Eu vou ler isso aqui, você vai ver. Isso, essas pessoas, Deus, o profeta, Deus deixa claro: não podes beber bebida, vinho nem bebidas fortes. Bebidas fortes, sim, outras bebidas que não sejam o vinho, como a cerveja, como o uísque. Outras bebidas que vinham de povos que não eram os judeus, que não eram os hebreus, elas são chamadas de bebidas fortes na Bíblia. Beleza? Vamos ver o seguinte: Noé. Noé é um homem de Deus, Noé foi escolhido, Deus viu o mundo e Deus chegou e disse: eu vou destruir o mundo. O pecado está de uma maneira tal que se eu não destruir para fazê-lo novamente, nem Noé vai sobrar. E ele viu, Noé é um homem digno, um homem íntegro, um homem servo de Deus. Deus, Noé, eu vou te dar, tu vai fazer, eu vou te dar todo é, é, uma, citar o material para tu fazer, eu vou te dar as medidas da arca e tu vai fazer. Uma arca imensa
que tinha que caber um par de cada animal para que se perpetuasse a vida animal, tinha que caber plantas, porque precisavam ter as plantas de toda a terra, tinha que caber a família de Noé, tinha que ter uma grande quantia reservada de alimentos. Então, imagina, essa arca era imensa, durou anos, muitos, muitos, muitos anos. E nesse período em que Noé estava construindo aquela arca com a sua família, alguns filhos rebeldes ainda tinha isso, grande provação Noé passou. E tinha que aguentar a zombaria das pessoas pecadoras, dizer, meu Deus, essa chuva que Noé está esperando, minha nossa, vai vir nunca. Só que Noé, apesar de ter sido escolhido, ter passado pelo dilúvio, Noé foi fraco com o uso do álcool. A gente vai ler no capítulo 9, do verso 20 o 29, que fala de Noé na planta. Noé planta uma vinha. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por seu servo. Alargue Deus a Jafé, habite nas tendas de Sem, seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Resumindo, Noé plantou uma vinha. Noé fez o vinho, né? Pegava a vinha, a uva, batia, ali fermentava e começou a tomar. Noé embebedou. Noé perdeu o seu autocontrole. Ele estava bêbado, ele perdeu o seu autocontrole, ele perdeu os seus reflexos. Vinho, olha eu interpretando, veja se não faz sentido. Vinho é uma bebida quente, é uma bebida que ela se toma em tempos frios, geralmente, tem gente que toma toda hora, né? Enfim. Mas vinho traz um calor. Você que já bebeu vinho, eu já bebi. Vou falar da minha vida e do meu testemunho em relação à bebida alcoólica. Por isso que, para mim, bebida alcoólica de jeito nenhum na minha vida. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Então, eu vejo assim, ele foi tomando aquele vinho, o vinho é docinho, ele foi tomando, foi perdendo o controle. Mas beber não é pecado, vinho não é pecado, beber não é pecado, desde que tenha um limite. Aí que tá. Noé não soube o limite. Tá entendendo? Ele não teve noção do limite dele. E ele sentiu calor. Eu creio que à medida que ele foi tomando o vinho dá um calor no corpo. E ele tirou a roupa e ficou nu, na vinha. E depois ele chegou a cair. O filho mais novo dele viu, olhou aquilo, achou graça, desrespeitou o pai. Chamou os outros irmãos para ver o filho, o pai nu. O que é que acontece? Os outros irmãos pegam uma manta sem olhar para a nudez. Olha
e respeito que teve esses outros filhos de Noé. Sem olhar, direcionar momento algum para a nudez de Noé. Foram de costas virados, mas cobriram o pai. No dia seguinte, o efeito da fermentação do vinho passou. E Noé soube do que tinha acontecido. Primeiro, com certeza ele teve vergonha do que fez. Perdeu o controle, se embebedou, pecou. Depois, o seu filho viu que ele estava nu, chamou os outros para zombarem. Naquele momento ele amaldiçoou o filho mais novo, disse que ele ia ser servo dos outros e abençoou os outros pela maneira respeitosa, porque a Bíblia diz que honra teu pai e tua mãe para que seus dias sejam prolongados aqui na terra. Noé teve uma experiência boa com vinho? Não. Vamos para outro? Eu não vou nem abrir aqui, mas eu vou te dizer. Um juiz que tem a sua força nos seus cabelos, Sansão. O que foi dito foi toda uma preparação desde antes do nascimento de Sansão. Para que ele foi separado por Deus. E uma das coisas que os pais dele já sabiam que ele não poderia beber vinho, nem nenhuma bebida forte. O que aconteceu? Sansão, um homem forte. Sansão matava milhões de homens. Sansão matou um leão de abrir a boca, matou. Sansão foi achando que a força era dele e não era uma bênção do Senhor. Aquele homem perdeu a humildade e veio uma soberba. Aquele homem começou a misturar-se com mulheres de outros povos. Aquele homem sabia que não poderia beber bebida forte nem vinho, porque ele estava separado para algo. Queridos, há pessoas que estão separadas para um chamado, principalmente quando tem a ver com libertação, com profecia, com palavras. Há pessoas que não podem beber, porque elas não podem perder o autocontrole em momento algum. É mistério de Deus. Vai contender com Deus? Não. Mas olha como Deus tinha razão. O que acontece? Se envolveu com a mulher, depois deixou, se envolveu com a tal da Dalila. O que o povo da tal da Dalila fez? Ó, Dalila, tu dorme com ele, tu dá vinho a ele, embebeda, para a gente saber de onde é que vem a força dele. Dalila tentou uma vez, Sansão enrolou, duas, insistiu, e uma noite ele se embebedou, bêbado, mas ainda não totalmente inconsciente, mas sem reflexos, perdeu o autocontrole e a mulher, com toda a sua sedução, como Dalila, onde é que está a tua força, Sansão? Se tu diz que me amas, tu vai me dizer. Aí o bobo do Sansão vai e diz, é meus cabelos, ó. Meus cabelos, Deus proporcionou, Deus me deu a força, é nos meus cabelos que está a minha força. Ó, e entregou ele ao povo dela. Os guerreiros do povo dela fizeram o quê? Primeira coisa, arrancaram os olhos, deixaram ele cego e ele serviu de zombaria. Ele ficou como um palhaço no meio daquele povo. E ele veio que um arrependimento, um quebrantamento tão grande, que ele orou para a Deus e disse, Pai, eu não sou digno
de ti. Mas eu te peço que pela última vez tu me dá forças para destruir todo esse povo, não que eu vá com eles. E pegou assim 2 pilares e quebrou e derrubou todo aquele local em que estava vendo aquela festa, que ele servia de palhaço, de divertimento para aquele povo, e destruiu. Mas toda a sua vida, todo o seu chamado e o seu propósito, tudo o que Deus tinha para a vida dele, foi também, né? Perdeu-se. Então, há casos que é muito complicado, que não dá para beber. É uma reflexão que tem que ser dita. As igrejas precisam falar disso. Precisam falar disso. Porque o mundo está aí, ó, oferecendo prazeres. E os cristãos, as pessoas que estão na igreja, nem sempre sabem do seu controle. Nem sempre sabem se elas são dependentes químicas, dependentes de álcool. Porque você não sabe. Um alcoólatra, ele nasce sabendo que ele tem uma fraqueza para o álcool. Um dependente químico, ele nasce sabendo que se ele provar só uma vez um cigarrinho de maconha, só uma vez, dá uma cheirada Ai, perdão, faltou agora a cocaína ou em outras drogas. A partir dali ele vai ficar dependente? Não, queridos, ninguém sabe. Por isso que a Bíblia é muito detalhista, tem muitos poréns diante do bebê, do cristão bebê. Porque você não sabe, você está numa carne, numa alma pecaminosa e tem um espírito também. Você está aqui, você é salvo, mas se você não vigiar, o inimigo vai fazer de tudo para te derrubar. E você não conhece, de repente você não conhece sua fraqueza é no álcool. E onde é nossa fraqueza, é aquele mesmo ponto que a gente tem que correr, mas é correr léguas, fugir da aparência do mal, para não cair. Amém? Eu pretendia fazer pequeno, mas estou vendo que o negócio aqui não vai ficar muito pequeno, não. A gente vai ver outras pessoas que também são escolhidas para não beber. Por exemplo, vamos ler aqui. Deixa eu ver se eu logo. João 2, 1 a 11. João. João 2, 1 a 11. As bodas em Caná. Não vai ser João. Vamos falar de Jesus. Do primeiro milagre de Jesus. Olha só. Há muitos debates em relação a isso aqui. As bodas de Caná, a água feita vinho. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram todos convidados, Jesus e seus discípulos, para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O que Jesus estava dizendo? Mulher, eu ainda não estou pronto. O Pai ainda não deu a ordem de começar o meu ministério. Mas Maria, além de serva, é mãe. Mãe sabe como é que, né? Ah, eu sei que tu pode. Vai chegar a tua hora, mas tu vai deixar esse povo passar por essa vergonha no casamento, que era uma vergonha. Faltar uma bebida era uma vergonha. Então Maria insiste. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto eles lhe disser. Maria não deu nem ouvidos. A mulher não ia chegar a minha hora, ela nem deu ouvidos. Ei, vem cá, os servos, façam tudo o que ele disser.
E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-lhes até em cima. E disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre-sala e levai. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom. Quando já tem bebido bem, então o inferior vem depois, né? Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou-se a sua glória e os seus discípulos creram nele. Deixa eu ligar essa luz aqui. A falta de luz, gente, aqui. Mas eu não podia deixar de começar esse, esse vídeo. Então, queridos, o que a gente quer dizer aqui? Jesus transformou água em vinho. Olha que coisa mais tremenda. E não era qualquer vinho. Foi o vinho melhor. Um vinho de qualidade. Que o dono da festa, que o convidado olhou para o dono da festa e disse: geralmente, nas festas, coloca-se primeiro as bebidas boas. Quando as pessoas já estão meio altas, aí vem as bebidas inferiores, porque aí já não faz mais diferença. Olha só como é complicado e como é verdadeira a história do controle da bebida. Mas tu colocaste o melhor por último. Nunca tomei uma bebida tão boa. Aquele vinho tinha sido fermentado? Não, porque ele foi feito na hora. Na verdade, nenhum foi tinha. Ele pegou a água e transformou em vinho. Agora, há uma questão que é muito discutida entre teólogos e pastores. Eu estou no começo dessa caminhada, tá? Mas eu tenho eu tenho, não é uma certeza, eu creio, esse vinho tinha álcool. Mas vamos para outra coisa. O vinho de antigamente tinha a mesma fermentação e era produzido da mesma maneira que o vinho de hoje? Claro que não. Não tinha tecnologia, não tinha outros recursos, mas a gente sabe que a uva fermentada, ela vai sair, a fermentação vai gerar um, um teor alcoólico, não é verdade? Você acha que aquele vinho que Jesus ele transformou a água em vinho tinha álcool? Eu creio que tinha, porque fazia parte da cultura. Jesus bebeu vinho? Eu creio que bebeu. Falou na Bíblia, tem na Bíblia dizendo que bebeu. Então se Jesus bebeu vinho, então eu posso beber vinho. Bom, em nenhum momento eu disse que não pode. Agora me diga uma coisa, Jesus era 100% homem e era 100% Deus aqui na Terra. Jesus, nos 33 anos que ele passou aqui, ele não pecou. Aí, dá para você se comparar com Jesus? Jesus também morreu na cruz, você morreria? Pode fazer uma cruz para você dizer, eu vou morrer de novo por esse povo, porque agora é que eles têm pecado. Topa? Dá para comparar você com Jesus? Eu com Jesus? Não, né, meu irmão? Então a gente precisa muito refletir antes de qualquer prática e antes de qualquer prática que interfira na minha e na sua vida espiritual, na nossa caminhada. Certo? Vamos lá para 1 Coríntios. E hoje eu vou ler, viu?
Tô nem aí do tamanho que vai ficar esse vídeo. Divida em 2 vídeos, como vocês já sabem, ou em 3, e assistam. Porque nada do que eu estou falando vem de outro lugar. Vocês estão vendo que é tudo Bíblia. Amém? Porque eu não estou doida de pregar coisa de outro canto, não. É Bíblia, meu irmão. Porque é dela que eu vivo e ela é que me sustenta. 1 Coríntios. Já é tanta coisa que eu tenho em 1 Coríntios, mas vamos lá. 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 20 ao verso 29. Vou dar uma carreirinha bem grandinha. Fala sobre a celebração da Santa Ceia. Vamos lá. Jesus celebrou a Santa Ceia. Por quê? Porque tudo que nós iríamos fazer pós-morte, pós-ressurreição e pós-subida à glória, e quando ele nos deixou com o Espírito Santo, tudo que a gente iria fazer, que ele queria que nós fizéssemos, ele fez para que a gente aprendesse. É verdade? Santa Ceia, vamos lá, versículo 20. De sorte que quando vos junteis no lugar, não é para comer a Santa Ceia, é para participar. A Santa Ceia, muitas vezes, ela tem sido levada de uma maneira muito leviana, mas as pessoas não têm noção do quanto aquilo é importante, é divino. A Santa Ceia é a comemoração. Mito, comemoração não, é a celebração. Aquilo expressa o corpo e o sangue de Cristo, que foi morto, foi crucificado numa cruz. Aquilo está simbolizando o sacrifício do Senhor por mim e por ti. E Ele manda que a gente faça até que Ele volte. Então você não vai comer a Santa Ceia, não, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Olha só. Se a gente vê, tá, é Santa Ceia, vamos comer. Não, vamos comer pão à vontade, vamos tomar vinho ou suco. Não, embriagar-se aqui. Mais uma vez, a Bíblia está dizendo que é errado. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei o que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo do sangue do Senhor. Examineis-se, pois, o Senhor a si mesmo, e assim coma deste pão, beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Olha quão sério é, né? Mas nem sempre é levado a sério, viu? Nem sempre. Em Romanos, no capítulo 13, verso 12 ao 14, diz: A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitai-vos, pois, as obras das trevas. Vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonaria, comer demais, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Bebedeiras, alimentar a carne, perder o equilíbrio, perder os reflexos e escandalizar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se eu estou aqui para fazer a diferença, sou luz do mundo e sal da terra, convém a mim bebedeira?
1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 ao 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras. Vamos falar dos idólatras semana que vem. Nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha, a Bíblia é super clara. Você está vendo que não é só pela bebida, pelas bebedeiras. Ela é super clara em muitas coisas, onde o mundo diz que é normal. Não é verdade? Gálatas 5, verso 19 a 23. Porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém. Ei, a palavra de Deus não é tudo que há, maravilhosa? Queridos, tem resposta para tudo nela. Tudo, 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 tudo. Então, assim como o Sansão, eu falei, há outros que são escolhidos e que Deus deixa claro, não bebam vinho nem bebidas fortes, né? Efésios 5, no verso 18, diz: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Olha, queridos, a Bíblia própria está dizendo, não embriagueis com vinho, você vai perder a cabeça, você vai perder o equilíbrio, você vai entrar em contendas, em brigas, e isso não é um comportamento que o cristão deve ter, não é o comportamento que Deus tem para ti. Deus quer que tu sejas diferente. Por isso é muito complicado essa história do cristão e a bebida. Eu acho muito complicado. É muito complicado. Sinceramente. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 3 a 8. Os deveres dos bispos e dos diáconos. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos, sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Há pessoas chamadas para lideranças e as pessoas precisam ter um comportamento, e Deus deixa claro, não sejam dados ao vinho nem à bebida forte. A sua obra é outra, o seu chamado é outro. Leve a sério para que não dê brecha ao inimigo. E você não sabe até onde vai o seu equilíbrio. Você não sabe quantas doses de vinho você vai continuar sóbrio. E você vai fazer o seu irmão, que está verde na fé, pecar. E vai trazer escândalo para a igreja do Senhor. Primeiro Pedro, capítulo 4, verso 1 ao 3. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios,
andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abominações, idolatrias. Ei, gente, eu tô falando de coisa muito séria aqui, viu? Muito sério. Vocês estão sentindo que o que eu vou falar na semana que vem sobre idolatria, eu não estou falando de imagem, não. Só de imagem, não. É idolatria em tudo que você faz, Deus. É muito sério e a igreja condena de verdade, com uma seriedade, assim, muita exortação. Não brinque, não, que Deus não brinca, não. Deus não brinca com a palavra dele, não. Se está aqui é porque é verdade. Se está aqui é porque é verdade, porque é para ser seguido. Isaías, capítulo 5, verso 11 fala: Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Deixa eu dizer uma coisa que eu ia falar mais, mas para não me exceder. João Batista, os nazireus, sacerdotes, esses, como tantos outros homens, foram chamados para ser diferença, e a eles Deus já disse: não é dado a você beber vinho nem bebidas fortes. Queridos, deixa eu só terminar para concluir aqui. Quando eu estava no mundo, uma das minhas piores desgraças e onde o diabo mais quis me destruir foi na farra e na chamada bebida alcoólica. Queridos, foram tantas as vezes que o inimigo usou da bebida alcoólica para destruir a minha vida, para me envergonhar e me envergonhava e para me matar, que vocês não têm ideia. Se vocês olharem outros vídeos, tem vídeo do meu testemunho, eu vou te contar. Testemunho de a pessoa tá totalmente alcoolizada e se jogar de um carro em movimento e sair 3 horas da manhã andando lá do Parque do Povo até o Jardim Tavares descalça, caindo, sem saber o que estava fazendo, ainda parar um carro cheio de homem e dizer: entra aqui, olha como Deus cuidava de mim. Queridos, isso não é de Deus, não. Não é de Deus. Arrumar confusão e ter que levar uma facada por causa de bebida. Ser expulsa de boatos por causa de bebida e de briga. Ah, queridos, é muita coisa. Ou quando eu aceitei a Cristo, quando eu formei e firmei uma aliança com o Senhor verdadeira, porque viver, nascer no Evangelho não quer dizer que você está salvo, não. Um dia você tem que ter um encontro, marcar um encontro com o Espírito Santo e dizer: ó, Espírito Santo, vem aqui, faz morada e faz tudo novo. A primeira coisa que eu fiz é: tira de mim, Pai, toda a bebida. Pai, eu entrego a minha vida a ti, te digo, Pai, jamais eu botarei uma só gota de bebida alcoólica em minha vida. Por quê? Porque eu sei que aquilo que pode ser fraqueza e que o inimigo pode usar contra a minha vida, eu não vou brincar com isso de jeito nenhum, porque eu estou na terra e não tenho corpo glorificado, não, meu irmão. Eu tenho que me santificar todo dia. Tem pessoas que me veem de forma de como cristã e me vem fazendo a diferença. Eu não vou ser escândalo na vida de ninguém. Eu não vou estar. Não é a questão de estar num bar. Eu ir num bar, tipo num restaurante. Beleza, eu estou ali, posso almoçar, comer, conversar, tomar um refrigerante, um suco. Agora eu estou ali, estou num bar, estou num pagode, estou num show. Primeiro, já começa pela música. Uma música que ela não é levada para adorar o Senhor, ela é levada para adorar quem? Então ali já não é um local de eu estar. E eu beber, eu vou beber, mas é só um pouquinho. Eu vou beber, mas é cerveja sem álcool. Querido, cerveja sem álcool para mim é uma vontade que você tem de beber e você é covarde. Aí para dizer que não está bebendo, toma cerveja sem álcool. Me desculpe, mas eu precisava falar isso. Então, quer beber? Sabe seu controle? Consegue? Beleza. Não escandalize seu irmão, não. Tá bom? Agora, sinceramente, a bebida não traz coisa boa, não. Só traz destruição. E a bebedeira e a embriagaz
embriaguez é pecado é pecado dito na Bíblia em várias passagens. E olha, homens de Deus caindo por causa de bebida. E aí, você é diferente? Você está tão firme assim na fé? E dá para tomar uma bebida, dá para tomar um vinho de boa e continuar bem? Então, Deus abençoe. Lhe conserve assim. Eu não sou. E eu não acho certo uma pessoa que se diz cristã tá tomando bebida, por menor que seja, na frente de outra pessoa, porque você não está dando testemunho, você não está fazendo diferença na vida do outro. Mas isso é uma reflexão. Reflita, Deus abençoe, não quero que ninguém fique com raiva de mim, mas que eu precisava trazer essa palavra hoje para você. Deus abençoe, continue firmados na fé, olhando para aquele, ó, o alvo é Cristo. Beijo!